Nós temos uma palavra de meditação na tarde de hoje, a nossa reflexão bíblica. E essa palavra está no capítulo 3 do profeta Abacuque, cujo tema é a oração de Abacuque. E o primeiro versículo e o versículo 2 diz: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Os versos 17 a seguir diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cevas, e me fará andar sobre minhas alturas. Meu querido irmão e minha querida irmã, essa é uma palavra do profeta Abacuque na sua oração, capítulo 3, último capítulo do seu livro, que compõe de 3 capítulos. Mas quem realmente era Abacuque? Abacuque era um profeta de Deus, contemporâneo também do profeta Jeremias, provavelmente morador de Judá, homem de uma fé firme, de uma fé inabalável, e que expressou-se também de uma forma corajosa para falar com Deus através da oração. Então, era um profeta que tinha essas qualidades e que, por sua vez, profetizava aquilo que o Senhor realmente mandava e que vivia num contexto de grandes sofrimentos e perseguições, orgias, pecado, injustiça. Judá estava destroçada por causa do pecado, e ele contemplava todas essas coisas e via principalmente os atos de injustiça de um povo que não tinha nenhum pudor em relação à vida de respeito aos outros. Enfim, tinha uma grande deficiência do ponto de vista do pecado. O pecado era horrível nessa sua época, confusões, e muito do que se fazia naquele tempo era totalmente contra a vontade de Deus e as ordens do Senhor. E aí Abacuque ele resolveu fazer alguns questionamentos a Deus. Ele levou adiante de Deus sua primeira questão, né? Quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ele estava apontando o pecado geral da comunidade de Judá. E é interessante que no capítulo 1, também no capítulo 2, ele apresenta essas duas queixas. A primeira é que ele estava
no aguardo do que Deus podia fazer em punição a Judá, tendo em vista o seu pecado. Senhor, até quando a gente clama, a gente pede e as coisas continuam do mesmo jeito. O poderoso cada vez adquire poder e o pobre cada vez é massacrado. As injustiças prevalecem, o justo se afoga e não há esperança para esse povo, porque a justiça desaparece diante da injustiça, prevalece aquilo que é errado. E Abacuque fez esse questionamento, ele levou essa queixa a Deus. E o Senhor respondeu e diz: eu estou preparando uma nação, um povo, para julgar esse povo de Judá. Estou preparando uma nação perigosa, uma nação perversa, uma nação cruel, espantosa, que mete medo. Essa nação é o povo babilônico. Os babilônios vão realmente trazer juízo a este povo. Mas quando Abacuque recebe de Deus essa resposta, ele faz um outro questionamento, leva uma outra queixa diante de Deus e diz: mas Senhor, né, como pode uma nação cruel, uma nação perversa, um povo ruim, aquele povo assírios, os babilônios, julgar uma nação que é mais justa do que eles? Pode isso? E o Senhor, mais uma vez, responde a Abacuque e diz: eu tenho preparado para esta nação um dia específico para a sua destruição. Então veja, queridos irmãos, os desígnios de Deus. Às vezes ele pode abater, às vezes ele pode subjugar, ele pode trazer juízo a uma nação, a um povo, a uma casa, a uma família, trazendo um outro povo ou alguém que é mais ruim para fazer isso, para depois ele destruir de uma vez por toda esse povo, essa gente que assim o faz. Porque os desígnios de Deus, é a vontade de Deus que prevalece sobre tudo isso. Mas o que eu quero trazer à memória aqui, o que eu quero apresentar nesse texto do capítulo 3, é que nessas duas queixas do profeta Abacuque se dirigindo a Deus por causa do pecado de Judá e por causa da violência do povo babilônico que vinha julgar o próprio Judá, que era uma nação mais justa. Mas no capítulo 3, Abacuque faz uma oração, aquela oração que ele se desprovê, ele vai se despide de tudo aquilo que é de sua vontade e aplica diretamente ao coração de Deus. Diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu tomei informação da tua palavra, dos teus atos, das tuas atitudes e tremi. Eu fiquei espantado, meus ossos estremeceram quando eu tive conhecimento do que tu és, poderoso, rico em bondade, em amor, mas também completo em justiça. E a justiça de Deus, ela funciona por causa do seu grande e infinito amor. E o grande amor de Deus também por causa da sua justiça. Porque Deus é poderoso para fazer conforme aquilo que é reto, aquilo que é bom e aquilo que for melhor. Então Abacuque vai ver tudo isso aí e ele diz: Senhor, essas obras que tu fizestes, grandes obras, grandes atos de Deus, somente os atos de justiça do Senhor, aplica nos nossos dias, aviva a tua obra, traz à tona esses atos, aquilo que é bom, aquilo que foi feito para corrigir, traz hoje, traz um avivamento. Abacuque traz essa oração
e deixa Deus na sua dependência, deixa Deus no seu agir, fazer como Ele quer. E isso, queridos irmãos, soa aos nossos corações como que um desejo de que Deus faça a sua vontade nos nossos dias, aplique a sua justiça, mas também aplique a sua misericórdia. Ele disse: Senhor, não esqueça da tua misericórdia, não esqueça das tuas bondades quando estiverem aplicando a tua justiça, porque a justiça de Deus, ela é inerente ao seu amor. Não se preocupe, Deus quando castiga, Deus quando traz juízo, Deus quando corrige duramente, Ele já vem aplicando o bálsamo do amor sobre essas condições. Foi o que o profeta fez. Por isso, ele, que era um homem tido como uma fé vigorosa, né? A fé de Abacuque, do profeta Abacuque, aí ele coloca tudo isso e vem a grande convicção de adorar a Deus, de bendizer a Deus, de seguir a Deus, de aceitar a pessoa de Deus como Ele realmente é. E aí ele diz, olha, a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, mesmo assim o Senhor será a minha força. Ainda que venham os contratempos, ainda que prevaleça o mal em muitos setores, ainda que haja sequidão, ainda que a fome bata a porta, ainda que haja guerra de um lado e do outro, eu aprendi a confiar no Senhor e vou andar com o Senhor, vou estar com Ele, porque por fim Ele vai me levantar e colocar no lugar mais elevado, porque esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu confio. Era isso que Abacuque estava levando diante de Deus nessa oração. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, qual é a sua oração na atualidade? O que você tem para apresentar a Deus? Você tem alguma queixa? Você tem alguma reivindicação? Você tem algum aparato? Como você vai se apresentar diante de Deus? Abacuque tomou as dores por causa do pecado e ele esperou no Senhor. Esperou o que o Senhor podia fazer, o Senhor respondeu. Segunda vez, ele esperou novamente, ficou lá como de sentinela, aguardando o que Deus iria fazer. E em tudo isso a gente aprende uma coisa simples. Coloca diante de Deus e confia nele. A gente só tem que obedecer o que o Senhor diz, o que o Senhor manda, e mais nada. Obedecer e também confiar. Aquele que confia sempre obedece. Nessas condições, você será bem-sucedido. E o Senhor vai fazer você andar, pular, saltar, como os cervos lá no matagal, né? Que corre, pula, né? Enfrenta os obstáculos, passa por cima dos obstáculos e pisa firme, sem sofrer nenhuma espinhada dos espinhos, sem se arranhar nos garranchos do mato, né? Porque ele pisa firme e pisa seguro. É assim que o Senhor vai te levar. Você só precisa fazer uma coisa. Se tem alguma queixa a Deus a fazer por causa de alguma situação, apresente a Ele, mas espere o que Ele vai te dizer. Espere o que Ele vai te falar. E por fim, confia, espere, creia no Senhor e obedeça. Ainda que você não compreenda o que o Senhor quer fazer, porque você acha que não seria assim, faça como Ele mandar. Porque Ele é quem sabe como te conduzir. Porque Ele é o seu Pai que lida com você como filho. E Ele quer que você ande bem e que você caminhe bem. Tem caminhos que não dá para você. O Pai o tira e coloca no caminho certo. Então espera no Senhor, confia nele, porque o Senhor cumprirá o desejo do seu coração
quando você amar ao Senhor, nosso Deus. Então, em resumo, foi isso que o profeta Abacuque viu e observou em Judá, e ele também fez essas queixas, e pouco ele enfatizou sobre Israel, porque o assunto era bem mais particular dele com Deus em relação àquela nação. E o que o Senhor poderia fazer? Às vezes a gente fica indignado com gente que maquina o mal e que parece que vive só para o mal, e vão prevalecendo, vão vivendo e vão dando certo, e às vezes as pessoas que estão trilhando o caminho do bem é quem está indo para trás. Isso no nosso julgamento. Mas o julgamento de Deus vem com justiça, vem corrigindo, vem destruindo aquele que precisa ser destruído e levantando aquele que porventura espera no Senhor para renovar as suas forças e a sua esperança. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe o teu coração, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.